Ó, o vídeo de hoje está um pouquinho longo, tá digno de um senta que lá vem história, mas te garanto que vai valer a pena. Esse vídeo aqui é sobre o ministro Moraes, e sim, aquele lá do STF, que é suspeito de participar de conluio entre autoridades brasileiras, tá, e burocratas do governo democrata, governo de esquerda, de Joe Biden, dos Estados Unidos, para fraudar dados federais lá nos Estados Unidos. E isso, gente, pode trazer graves implicações para Moraes. Bom, Moraes e equipe estavam empenhados em achar alguns indícios de que Bolsonaro tinha cometido ou participado de algum crime que fosse passível de prisão. Lembra, inclusive, que Moraes até mandou a equipe da PF usar a criatividade. E aí, eles tentaram de várias formas, tá? Inventaram operações da Polícia Federal que prenderam computadores, celulares, tablets de pessoas próximas a Bolsonaro ou que tivessem participado do governo Bolsonaro, apreendiam esses equipamentos eletrônicos para buscar alguma informação e a partir daí gerar uma outra operação. Bom, não deu resultado, essas apreensões aí não deram resultado, e aí eles começaram a usar um outro artifício, né? Que foi a prisão de algumas pessoas chaves para tentar uma delação premiada. O tenente-coronel Mauro Cid é um exemplo. E o outro preso foi o senhor Felipe Martins, que é ex-assessor para assuntos internacionais no governo do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Felipe Martins, e aí ele estava sendo investigado por ser um dos autores daquela famosa minuta de um decreto, sob a alegação de que havia risco de que ele fugisse do Brasil, o Felipe fugisse do Brasil em meio às investigações devido a uma possível viagem de Felipe aos Estados Unidos em dezembro de 2022. Bom, Felipe Martins ficou preso preventivamente por 6 meses em Curitiba, e aí foi no período entre fevereiro e agosto do ano passado, de 2024, em um processo repleto de ilegalidades que, para alguns juristas, tem características de jogo psicológico com o objetivo de arrancar uma delação, mais ou menos aquilo ali que fizeram com o Mauro Cid. Há indícios fortes de que dados de entrada de Martins nos Estados Unidos foram manipulados por autoridades com objetivos escusos. Informações incorretas foram a base para justificar a prisão de Felipe no Brasil. E aí, no caso, foi uma prisão cautelar, tá? O problema central, gente, está em um documento chamado I-94, tá? O problema central lá nos Estados Unidos. Esse I-94 é um documento da Customs and Border Protection, ou CBP. Guarda essa sigla aí, tá? CBP. CBP é um órgão de proteção de fronteiras dos Estados Unidos e registra a entrada e a saída de estrangeiros. O I-94, esse documento, só pode ser gerado se a pessoa realmente passou pela fronteira americana e foi aprovada por um ofício de imigração. E aí, gente, começam as trapalhadas e os indícios de fraude desse documento. No ano passado, as autoridades americanas, a pedido de autoridades brasileiras, consultaram os registros do I-94 e
informaram que não havia nenhuma entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Bom, se para entrar nos Estados Unidos é obrigatório o preenchimento desse documento e não tinha esse documento preenchido em nome de Felipe Martins em dezembro de 2022, está claro que ele não entrou nos Estados Unidos e, portanto, não havia argumentos para que ele ficasse preso, uma vez que ele foi preso porque disseram que ele viajou. Pouco tempo depois, surgiu no sistema do I-94 um registro de entrada. Olha que coisa, hein? Que coincidência. Mas, e aí são as atrapalhadas. Esses registros continham erros. Erro no nome do Felipe, que estava escrito Felipe com E no início, FE, em vez de Filipe, FI, que é o nome do Felipe Martins. O número do passaporte que estava nesse documento é o número de um passaporte cancelado por Felipe, porque ele perdeu esse passaporte em Brasília e ele foi lá e cancelou esse passaporte, tá? E o tipo de visto de entrada também estava errado no I-94. Bom, no começo de junho de 2024, esse registro do I-94 foi removido após ser reconhecido como equivocado, mas o caso foi reaberto sem explicação antes de ser encerrado novamente em 31 de julho de 2024, também sem motivação clara, e isso poucos dias antes da liberação de Martins aqui no Brasil. Hoje, se você for pedir a consulta lá do I-94, não há mais nenhum registro de entrada de Felipe Martins em dezembro de 2022 no sistema de imigração nos Estados Unidos. E aí, gente, o jornal A Gazeta do Povo falou com o advogado de imigração Mark Moraes, que é brasileiro, que já foi policial federal de imigração e alfândega junto ao CBP, lembra da sigla lá? Nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte sobre essas três questões aí. Não tem como uma pessoa ter um I-94 sem ter entrado formalmente nos Estados Unidos. Primeiro, sobre o uso de passaporte cancelado, Mark Moraes afirma que isso só seria possível no caso da pessoa ter viajado com os dois passaportes, o antigo que está vencido e o novo, um vencido com visto válido e o novo sem visto. Mas, mesmo nesse caso, nessas circunstâncias, o registro do número de um passaporte cancelado pelas autoridades da fronteira no I-94 seria um erro grosseiro. A grafia errada no nome. Embora não seja impossível de ocorrer no CBP, segundo Mark Moraes, é um elemento que sugere interferência não convencional nos registros, ou seja, fraude. Uma coisa é certa, Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos na data mencionada, e algo que autoridades americanas e brasileiras já reconheceram oficialmente. Se um registro oficial I-94 foi gerado em seu nome para essa data, isso só permite duas hipóteses. Um erro grave e bastante fora do padrão para o sistema de imigração norte-americano, que significaria a existência de uma brecha perigosa para a segurança dos Estados Unidos, ou, o que é mais provável, uma manipulação deliberada de dados. Tá? Se existiram erros lá na imigração norte-americana, aqui no Brasil os erros foram ainda maiores. E essas histórias têm vários absurdos e expõem erros neste processo de prisão de Felipe Moraes na mais alta corte de justiça brasileira. Porra, se a mais alta corte de justiça comete erros crassos, absurdos, imagina o que está para baixo, né? Mas enfim, na narrativa da Polícia Federal e também na narrativa de Moraes, do ministro Moraes, a possibilidade de fuga já havia ficado atestada em 30 de dezembro de 2022, quando Martins, o Felipe Martins, possivelmente embarcou no avião presidencial junto com a comitiva de Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos. A narrativa foi baseada
E aí, isso é incrível, gente. O Moraes, ele pegou duas fontes para denunciar o Felipe de Moraes, tá? Um foi um texto de uma coluna publicada no site Metrópolis. E era uma coluna com um texto especulativo. Pode ser, teria sido, entendeu? Nada de concreto. E um outro documento foi um texto editável, desse do tipo Word aí, encontrado nos arquivos digitais do tenente-coronel Mauro Cid, que tinha uma lista que constava Felipe Martins como passageiro da comitiva presidencial com viagem prevista para 30 de dezembro de 2022. Não houve qualquer verificação junto a órgãos oficiais brasileiros ou americanos para confirmar se Martins realmente havia saído do Brasil. Ou seja, eles queriam mesmo era prender Felipe Martins e só arrumaram uma desculpa esfarrapada para prender. Mais do que isso, tá? Martins e as autoridades brasileiras já tinham pelo menos isso desde outubro de 2023 informações suficientes para saber que a viagem de Felipe aos Estados Unidos nunca aconteceu. Ou seja, eles sabiam que Felipe não tinha viajado para os Estados Unidos e mesmo assim foram lá e prenderam Felipe preventivamente, tá? Alegando um fato que nunca ocorreu. O advogado, enquanto o Felipe estava preso, o advogado dele apresentou várias provas de que ele não tinha viajado. Por exemplo, e essas provas foram ignoradas por Alexandre de Moraes. Fica mais um pouquinho aí, ó. Passagens aéreas domésticas no período em que supostamente Felipe estaria nos Estados Unidos, registros de bagagens despachadas em um voo dentro do Brasil, registro de corridas no aplicativo Uber, mostrando o deslocamento de Felipe dentro do Brasil, extratos bancários e contas em seu nome, indicando atividades financeiras aqui no Brasil, registros de localização do celular que indicavam sua presença no Brasil. Todas essas informações foram confirmadas posteriormente por operadoras de telefonia. Diante dessas evidências, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestou a favor da soltura de Martins no início de março de 24. Ele foi preso em fevereiro e aí a PGR falou, em março, falou assim, olha, solta ele que essas provas que vocês estão dizendo aí não estão batendo não. Bom, dizendo que não havia indícios de que ele tivesse tentado deixar o Brasil para fugir, e aí a PGR falou assim, então solta ele. O ministro Moraes pediu nova diligência, afirmando que as provas apresentadas não eram suficientes. E aí, gente, diante de todos esses fatos expostos, a conclusão fica com vocês sobre este caso, tá bem? Isso pode ter influência, inclusive, na votação aí do Bolsonaro sobre o golpe, tá? Enfim, se fizeram tudo isso só para prender uma pessoa para que ela pudesse, para possivelmente fazer uma delação premiada, a conclusão fica com vocês, tá? Gente, muito, muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, ficou longo. Quero te agradecer de coração. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike. E se inscreve, tá bem? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.